no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 2. E depois leremos também a carta de Paulo aos Romanos. Isaías, capítulo de número 2. Vamos ler aqui os 5 primeiros versos deste capítulo. Uma profecia linda, redentora, messiânica, uma profecia atual, que tem muito a falar aos nossos corações, quando iniciamos o tempo do advento. Diz assim a palavra do Senhor: foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Amém? Agora me acompanhe aí até o texto de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. Faremos a leitura a partir do verso de número 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, verso 11. Façam isto, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Espírito Santo, continua a iluminar, a ministrar as nossas vidas, as verdades da palavra, a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje iniciamos uma série de pregações aqui, no púlpito da Igreja Central, dos nossos polos. E o tema geral desta série é Quando Deus Caminha na Terra. Uma temática que nos envolverá no clima de Natal e nos preparará para a celebração da chegada do Salvador. Advento é um tempo de preparação, um espaço no calendário litúrgico cristão que se inicia hoje. E com certeza, nesses próximos dias, o Espírito de Deus vai ministrar muito aos nossos corações acerca desta palavra. Como, de fato, celebrarmos o Natal da maneira como deve acontecer. E esses textos que vão nos ocupar aqui nesta série nos ajudarão, aliás, serão fundamentais para que esse clima de expectativa, mas também de reverência e de adoração predomine na vida da igreja.
essa mensagem em específico tem um título. O tema geral da série é Quando Deus Caminha na Terra. Mas o título desta palavra é: E vem chegando o dia, quando a casa do Senhor será estabelecida. E vem chegando o dia, quando a casa do Senhor será estabelecida. Estamos diante de um texto de Isaías, uma palavra profética, uma profecia redentora, messiânica, pois aponta para o Messias, para a obra que Cristo faria, com o nascimento, com a sua morte e também com a sua ressurreição. Uma palavra poderosa e por isso pode ser usada nesse contexto de Natal. Nós estamos aqui para falar do Deus que viria, isso na visão do Antigo Testamento, dos profetas, dos hebreus, do povo de Deus. O Deus que veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Deus que virá, que voltará para buscar a sua igreja. Então vamos entender essa dinâmica atemporal do plano de salvação do eterno Deus. Nesse texto que lemos, Jerusalém é apresentada como centro espiritual do mundo e também uma prefiguração da nova Jerusalém, dos céus de glória, quando de fato o Senhor estabelecerá por completo, plenamente, a sua casa, o seu governo que já existe, reinado que já é uma realidade, mas que o será total e plenamente no fim de todos os tempos. Então, estes textos têm algumas verdades, alguns ensinamentos preciosos para nós. E o primeiro deles é justamente a melhor expectativa. Diga comigo, a melhor expectativa. É interessante olharmos para a vida ou para a vinda de Jesus sob a perspectiva de Isaías. Ele está aproximadamente 600 anos antes de Cristo, e ele então já tem o seu coração incendiado pela promessa da redenção do povo de Deus. E amados e amadas, por se tratar de uma revelação divina, palavra de Deus, um assim diz o Senhor, então esse acontecimento que ainda viria, se daria, já era um fato para o profeta, porque Deus havia falado. E assim como as mensagens e profecias messiânicas perpassam todo o livro do profeta Isaías, assim também o zelo de Deus por sua palavra é um tema que aparece aqui. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Por isso Isaías está com seu coração cheio desta verdade e desta certeza. Por isso ele tem uma expectativa, não só da vinda do Salvador, mas da implantação do reino de Deus na terra. Por isso ele tem essa expectativa de morar nos céus de glória, na Jerusalém celestial, junto com o povo. E nesse dia não haverá choro, ranger de dentes, não haverá mais guerra, os homens não pegarão mais em armas, aliás, as armas se transformarão em instrumento de produção para a terra. Aquilo que gera morte, no futuro, na perspectiva da eternidade, nos céus de glória, será instrumento de vida. Sabe, irmãos e irmãs, esta expectativa, esse melhor anseio pelo céu, deve ser uma tônica em nossas vidas. A igreja precisa voltar a ter saudades do céu, porque nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Precisa desejar, sim, essa redenção do mundo caído. E o momento quando tudo isso acontecerá. Precisamos viver no presente, mas precisamos romper também com as circunstâncias atuais, olhando para as promessas que apontam para o fim dos tempos. É com temor que eu digo que não poucas vezes cristãos vivem, e eu me incluo nisso, como se essa terra fosse a nossa casa definitiva.
como se aqui fosse o nosso destino final. Vivemos tão enraizados nos valores, nos patrimônios que construímos nessa terra, que nos falta, portanto, o desejo pelo céu. Até desejamos, mas antes queremos casar, queremos construir, queremos empreender. Até desejamos o céu, mas antes queremos ver nossos netos, bisnetos. Desejamos o céu, mas não com a mesma intensidade que desejamos o suprimento das nossas necessidades hoje e até dos nossos caprichos. Na verdade, quando nós vivemos entendendo que esse mundo é o todo, é o suprassumo da vida, nós acabamos idolatrando a criação e a criatura, ao invés de adorarmos o Criador. Nascemos para a sua glória, nascemos para Ele, por isso o cristão não deve desejar outra coisa no primeiro patamar, senão estar plenamente, intensamente, diante do Cordeiro de Deus. Se você não deseja o céu, meu irmão, comece a clamar ao Senhor. Não estou dizendo que você precisa cavar a sua própria cova, brincar com a vida de uma forma leviana. Não estou dizendo que você deve carimbar essa existência com um selo demoníaco, como se essa vida nada fosse. Ela é presente de Deus, mas precisamos entender que ela é só o prelúdio de uma sinfonia que está só no começo. Nós vamos, nesse espetáculo de Natal, perpassar os 5 cânticos que envolvem o nascimento de Jesus, em busca da melodia perfeita. Então, entenda que essa vida, ela é bênção, ela é música, mas ela é só a introdução. É só o começo. Amados, nós estamos aqui de passagem, somos forasteiros, somos peregrinos, de certa forma, estrangeiros. E assim como os estrangeiros, que não se naturalizavam, que não recebiam a circuncisão, não poderiam participar da Páscoa, assim também nós não podemos nos tornar naturais, comuns, idênticos, parecidos com este mundo. Nós não somos daqui. Não podemos nos render aos dítames dessa geração. Há um hino, e eu me lembrei dessa canção antiga. Ele diz assim: sou forasteiro aqui, quem sabe canta comigo. Em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador dos céus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. O que você é? Como você se vê? Somos forasteiros e peregrinos. Aliás, já por ocasião da instituição da Páscoa, o Senhor ordenou que os hebreus saíssem apressadamente do Egito, cingissem os seus lombos, calçassem sandálias em seus pés. E a ideia ali deste texto de Hebreus 12, 11, é que esses irmãos e irmãs tivessem roupas leves, mas que ao mesmo tempo os protegessem naquela viagem, naquela travessia pelo deserto, mas que não carregassem nada além do necessário. E quando o Senhor ordenou que o tabernáculo fosse construído, ali também já havia, de uma forma implícita e explícita, esta orientação de Deus para que o povo não criasse raízes nessa terra. O tabernáculo era glorioso, os melhores tecidos, os melhores metais, era algo imponente, sobretudo no seu teto, em cima, na tenda, porque a parte de cima da tenda representava a glória do céu.
Mas esse mesmo tabernáculo tinha o seu chão batido, chão de poeira, não tinha nem madeira, era na terra mesmo, para que os hebreus se lembrassem que os nossos tesouros não podem ser construídos aqui e não devem se tornar alvo da nossa idolatria e adoração. A glória celeste se contrapõe à fragilidade da vida. E esse tabernáculo, assim como as tendas, deveriam ser desarmadas rapidamente, porque Deus a qualquer momento poderia chamar esse povo para sair de um lugar e avançar rumo à terra prometida. Então a mensagem de Natal também é essa mensagem de desapego. É a mensagem da superação do acúmulo pelo acúmulo. Quantas pessoas não se tornaram acumuladoras? Não só porque as suas casas estão cheias de cacarecos, mas porque os seus corações estão repletos de lixo, impedindo que, de fato, o Senhor tenha a primazia. Mas antes de ir para o próximo ponto, eu quero trazer aqui um elemento de transição, citando um teólogo contemporâneo chamado N.T. Wright. Ele escreveu um livro, Como Deus se Tornou Rei. E neste livro, ele exorta a igreja ocidental que, em muitos momentos, diminuiu, reduziu o reinado de Cristo, como se de fato a vida cristã fosse apenas um convite para o céu. E com isso ele não está diminuindo a glória celeste. Não veja isso como um contrassenso, como uma informação incoerente ao que foi dito até aqui. Ele afirma isso no contexto da própria oração do Pai Nosso. Quando Jesus afirmou: venha o teu reino e seja feita a tua, assim na terra como... Então ele diz, o reinado de Cristo não aponta apenas para uma realidade pós-morte do seu povo, uma realidade futura. Ele já reina, soberano, nada passa desapercebido aos seus olhos. Tudo o que acontece, inclusive, irmãos e irmãs, os movimentos infernais são conhecidos pelo Deus que é onisciente. Então, não podemos diminuir esse reinado de Cristo e as implicações práticas disso para a nossa vida. Então, nesse livro, o N.T. Wright diz assim: o reino dos céus não se trata de pessoas indo para o céu, não apenas. Trata-se do governo do céu vindo à terra. O Deus dos céus está estendendo o seu governo soberano também sobre a terra. E Natal traz essa mensagem da vinda de Deus, do reino de Deus, impactando a terra, os valores dos céus, se sobrepondo aos valores da terra. Mas quando nós não entendemos que esse reino já está entre nós, e que podemos ser instrumentos, inclusive, da implantação dele, aí passamos a viver uma triste realidade espiritual, que eu quero chamar aqui de frieza, de mornidão e de marasmo. E é sobre isso que eu quero compartilhar nesse segundo ponto. Se no primeiro ponto falamos sobre a melhor expectativa, a expectativa pelo céu, mas não apenas de uma morada no céu, mas de uma antecipação da glória celeste hoje. Sua casa pode ser um pedaço do céu, amém? Seu casamento deve ser, seu trabalho, sua empresa deve ser um pedaço do céu. A sua vida, ela pode experimentar uma antecipação do céu. Mas, num segundo momento, temos aqui uma segunda verdade, um segundo ensinamento, que fala acerca da terrível e desconcertante realidade de cada um de nós. Na época de Isaías, havia pessoas totalmente pervertidas,
pessoas que estavam desconectadas do propósito de Deus. Alguns dos principais problemas de Judá eram esses: rebeldia declarada contra o Senhor, pessoas que conscientemente se levantavam contra Deus, deliberadamente o faziam. E nós precisamos pensar que o que afronta Deus não é só essa rebeldia declarada e implacável dos ímpios, mas a desobediência velada da igreja também afronta a santidade de Deus. A rebeldia declarada e a desobediência velada estão no mesmo patamar diante de Deus. Por isso o Natal traz uma convocação, como veremos daqui a pouco, para uma reconsideração da própria vida, para uma checagem, para um confronto dessa verdade terrível que também pode estar nos assolando. Nos tempos do profeta havia um desconhecimento total da verdade de Deus, abandono do Senhor, blasfêmias. O texto da profecia de Isaías chega a dizer que Israel estava doente da planta dos pés à cabeça. Não havia uma parte sã na nação. Isso fala da corrupção total, da depravação total do homem. Inclusive, os personagens que viveram a época quando Jesus pisou com seus pés neste mundo. Falo de Maria, sua mãe. Falo de José, seu pai. Falo dos apóstolos, Pedro, Tiago, João. Falo do apóstolo Paulo. Não havia um homem e uma mulher, não havia um justo sequer que pudesse redimir a humanidade com o seu sacrifício. Se fosse assim, Jesus não precisava ter vindo. Romanos 3:23 diz: todos pecaram, todos é todos, e estavam destituídos, separados da glória de Deus. Por isso, o Senhor Deus veio até nós, na pessoa do seu Filho. O Verbo se fez carne, justamente para restabelecer essa conexão, para que fôssemos aproximados novamente. Então, é importante pensarmos um pouco sobre isso. A geração para a qual o apóstolo Paulo escreveu, e agora eu trago esse texto de Romanos 13, também era uma geração corrupta, uma geração envolvida em orgias, como você percebeu no texto, domínio de vícios, bebedeiras, uma geração que estava distante do Senhor, e que não glorificava a Deus no seu corpo. E essa geração, na verdade, estava recebendo uma chamada ainda mais intensa. Por quê? Porque já havia presenciado o nascimento de Jesus. Essa geração já havia testemunhado a morte do Salvador, a sua ressurreição ao terceiro dia. E mesmo assim, apesar ainda de viver os ares da ressurreição, aquelas pessoas estavam distantes. Isso também me faz pensar em nós, na maneira como temos vivido nos dias de hoje, porque para nós, Jesus também já é um fato histórico, Ele já veio. Para nós também, a sua morte e ressurreição já entraram para os anais da história como um fato irretocável e irrevogável. Mas apesar disso, muitas vezes o nosso coração não queima de amor por Cristo, a nossa expectativa não está direcionada aos céus de glória, como acontecia com Isaías, alguém que viveu 600 anos antes de Cristo. E nós, com todo esse aparato, com toda essa verdade em nossas mãos, muitas vezes acabamos por viver uma realidade tão dura, uma realidade tão fria. Lamentamos hoje aqui a nossa própria incompetência e miséria, e que Deus tenha misericórdia de nós. Eu tenho pensado, sim, a partir da própria Bíblia, que
A fé é e sempre será alimentada pela palavra, mas eu sei que a resposta do mundo também está relacionada com o testemunho da igreja. Jesus, na oração sacerdotal, ele clamou para que a sua igreja, o seu povo, fosse unido. Ele orou pela intensidade da alegria, ele pediu por segurança para o seu povo, para que o mundo pudesse crer que ele era o enviado de Deus. E Jesus não apenas orou por isso, mas ele nos conquistou isso na cruz do Calvário. E amados, infelizmente, apesar disso, quantas vezes o nosso testemunho, ele é um testemunho fraco, vazio, a partir de uma realidade espiritual tão fria, apresentamos uma conduta tão relativizada. Como assim, pastor? Como assim um testemunho relativizado? Amados, nós nos contentamos em não xingar alguém no trânsito e dizemos que isso nos faz cristãos. Nós também nos contentamos em sermos honestos no trabalho, em pagarmos as nossas contas. Nós nos contentamos em orar um pouco, em ler um pouco a Bíblia, em participar modestamente das atividades da igreja, e isso para nós é cristianismo, porque a régua está baixa, porque o pouco atrapalha a vinda do muito, porque o bom ou quase bom atrapalha a vinda do melhor. Há um tempo o pastor Emerson ministrou uma palavra aqui e disse para nós: o que é pior, o pouco ou o nada? E aí muitos de nós dissemos, pior é o nada. Mas na verdade, quando se trata de vida de devoção, o pouco pode ser muito mais nocivo que o nada, porque ele começa a ser idolatrado. Porque orar pouco, ler pouco a Bíblia, desculpa a expressão, viver mal e porcamente a vida cristã, muitas vezes, acaba sendo uma anestesia para nós. Ah, mas diante do que não faz nada, eu estou fazendo um pouco. Estou orando um pouco. Estou lendo um pouco a Bíblia. Eu estou fazendo um pouco. Quando eu posso, eu oferto, eu dizimo. O pouco pode ser uma cilada para nós. E esta é uma noite para confrontarmos essa triste realidade. E talvez, ou não, digo isso com certeza, em alguma dimensão, em alguma proporção, essa também é a sua realidade e a minha. Podemos não estar num estágio de colapso espiritual, mas com certeza Deus quer mais de nós e tem mais para nós, amém, igreja? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu brinquei hoje cedo lá no Aurora, que nós presbiterianos somos bons. Do mesmo jeito que nós somos bons em Bíblia, nós somos bons em desculpa. Às vezes a nossa teologia é aquilo que nos mata espiritualmente. Que o presbiteriano bom, ele diz o seguinte, bom, mas não tão bom assim. Ele diz o quê? Bom, Deus é soberano, Ele já escolheu aqueles que são salvos, como eu não sei, eu não tenho como efetivamente participar desse processo de salvação na vida das pessoas. Então, Deus que faça, porque no final das contas, quem é para ser salvo, quem está aí para ser salvo vai ser salvo, quem está aí para ser perdido vai também ficar nessa condição, e eu não vou poder alterar isso. A gente usa a nossa teologia para o nosso comodismo, e aí a gente acha que evangelização e cristianismo é simplesmente não fazer o mal, é viver a vida cristã de uma forma orgânica, mas não intencional. Quando você é intencional na evangelização, mas não tem vida, você é só um religioso. Mas quando você só é orgânico e não tem uma intenção diária de evangelização, você é um espiritualoide. Desculpa dizer. Você está sentado em cima do seu próprio conhecimento bíblico, da sua própria soberba espiritual, e isso não te levará ao fogo.
te levará, talvez, algumas experiências modestas, mas Deus tem mais. Então, o bom presbiteriano, ele tem que levantar cada dia e fazer essa pergunta: Senhor, como eu posso glorificar o Teu nome hoje na minha vida e através da minha vida? Senhor, prepara hoje um homem, prepara hoje uma mulher, para que eu possa evangelizar, para que eu possa falar do Teu amor. Não basta simplesmente você dar um bom dia, ser educado. Irmãos, evangelização é vida, mas também é intenção, é você abrir a boca e falar do que Cristo tem feito na sua vida. Adore ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero terminar esta palavra para termos aqui um tempo de oração, dizendo que há aqui uma terceira verdade, o incomparável convite que continua válido. O incomparável convite que continua valendo. O livro do profeta Isaías é cheio de convites, mas na sua maioria são convites ao arrependimento. Observe comigo o capítulo 1, o verso 18 diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Capítulo 2 que lemos diz isso: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. O verso 5 diz: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Capítulo 55, verso 1 diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comeis. Sim, vinde comprai e comeis sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Primeiro convite aqui é para um encontro de verdades. Quando o texto diz: Vinde e arrazoemos, a palavra hebraica aqui traz a seguinte ideia: Vinde, vamos discutir. Vem, filho, e fala para mim, o que está pegando? Vê se você tem coragem de falar da tua justiça diante da minha santidade. É o que Deus está dizendo aqui. Vamos arrazoar. Vamos ver qual verdade vai prevalecer. Arrazoar é trazer verdades à tona. É num diálogo ou mesmo num debate, você render as suas verdades à verdade do eterno. É você submeter a sua vida, por mais suja, podre, ou por mais linda e vitoriosa que ela seja, mas consagrar o seu melhor e o seu pior ao Senhor e entregar tudo nas suas mãos. Esse é o convite para o arrependimento. Esse é o convite para que encaremos a nossa triste realidade. Mas também é o convite para que a gente entenda que, por melhor que esteja essa fase, Deus nos chama para algo mais intenso, para uma intimidade mais profunda. Quando nós aceitamos esse convite para o arrependimento, nós também somos convidados para a sua mesa, para a sua provisão. Somos convidados para a fartura que há no reino de Deus. Somos convidados não só para a salvação pós-morte, mas para experimentarmos o céu em vida. Esse é o convite que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. É um convite também para baixarmos a guarda, para entregarmos as armas que têm ferido tanto a nós e as pessoas que amamos, para que nas mãos de Deus elas se convertam em instrumento de vida e de frutificação. É um convite para a paz nas famílias. Meu irmão, eu não sei se você entrou aqui armado, eu não sei se você entrou aqui armada, minha irmã, na defensiva. A palavra de hoje nos convida a entregarmos as nossas armas, rendermos tudo que temos e somos aos pés do Salvador. Natal é justamente
falar desta palavra, que Cristo e em Cristo nós podemos vencer o pecado. Mateus 1:21 diz: Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.